Saudações a todos, aos alunos do curso técnico em Química, da modalidade à distância do Instituto Federal do Piauí. Aqui é o professor Oscar, da disciplina de Química Orgânica Experimental. E hoje nós vamos falar sobre os conteúdos da unidade 2. Bem, nós vamos falar sobre as técnicas de extração e recristalização. O objetivo geral dessa aula é conhecer os principais fundamentos e princípios das técnicas de extração e recristalização para compostos orgânicos. A técnica de recristalização. Bem, essa técnica é uma das mais comuns empregadas na área de química orgânica. Apesar dela ser muito utilizada nesses laboratórios, ela é uma técnica muito comum no nosso dia a dia. Por um exemplo muito simples é o preparo do nosso cafezinho no dia a dia. É um exemplo de extração, onde a gente utiliza um solvente, que é a água, e a gente vai extrair desse solvente o café, que ele vai ter substâncias solúveis em água, Ou seja, ele vai ter extrair substâncias que têm afinidade por água. Então, é uma técnica muito comum que a gente emprega no dia a dia e é uma técnica de extrema importância para essa área. Por definição, a gente tem que a extração ela é um processo de transferência seletiva de um soluto ou uma impureza por meio de um solvente. A extração vem sendo utilizada por muitos anos como uma técnica para a obtenção de diversos produtos naturais. Outra aplicação importante da extração é na pré-purificação de produtos de síntese orgânica. Então, a técnica de extração ela é uma técnica muito importante e ela tem uma ampla utilização. Ela tem várias classificações. Dentre elas, a gente pode classificar as técnicas de extração de acordo com o estado físico da fase envolvida, a reatividade do solvente, ou então classificar por técnica de extração. Para o nosso interesse, a gente vai exemplificar as técnicas de extração pelo estado físico das fases envolvidas, que também são divididas em extração sólido-líquido, extração líquido-líquido e extração sólido-fluido supercrítico. Bem, para o nosso estudo, a gente vai aprofundar apenas nessas três primeiras classificações, porque a extração sólido-fluido supercrítico é uma extração que é realizada em equipamentos bastante sofisticados e com um custo bastante elevado e dificilmente a gente vai encontrar em laboratórios simples, E normalmente um técnico que ele opera um equipamento desse tipo, ele possui um treinamento específico para atuar. Então a gente vai aprofundar apenas nessas duas primeiras técnicas. A primeira técnica que a gente vai discutir é a extração sólido-líquido, onde o meu soluto ele vai estar na fase sólida. Eu tenho várias técnicas que empregam esse tipo de extração e a mais comum é a maceração. A maceração é uma das técnicas mais utilizadas na química de produtos naturais. Ela consiste em deixar o substrato sólido, em geral, moído, coberto por um solvente extrator. Então, quem trabalha nessa área de pesquisa em produtos naturais ou então em laboratórios e indústrias que utilizam produtos naturais, essa técnica ela é muito comum. E, normalmente, o que é utilizado são parte das plantas, como folhas, caule, raiz. Então, esse material ele é seco, pulverizado e colocado em contato com o solvente. E a parte a ser extraída vai depender do interesse de cada um. Por quê? Se eu quero extrair substâncias com caráter polar, eu vou utilizar um solvente polar. Se eu quero extrair substâncias com caráter apolar, então eu vou utilizar solventes apolares. Outra técnica muito utilizada na extração sólido-líquido é a técnica de Soxhler, certo? Que é esse equipamento que vem exemplificado aí do lado. Eu tenho que, algumas vezes, que o composto que vai ser extraído, ele é apenas ligeiramente solúvel no solvente extrator. Para evitar o uso de grandes quantidades de solvente, faz-se o uso de uma extração continuada, onde o solvente é continuamente reciclado. Então, essa técnica é utilizada quando eu tenho um soluto que ele tem pouca afinidade com o solvente. Se eu fosse utilizar um método de maceração, para extrair um solvente que ele é pouco solúvel, eu
precisaria de uma grande quantidade de solvente. No caso dessa extração, não. O solvente ele é reutilizado várias vezes, onde ele é aquecido, condensado. Após condensado, ele vai entrar em contato com o material e vai fazer a extração. E isso vai ocorrer em ciclo continuamente. Então, eu vou conseguir fazer a minha extração com a quantidade menor de solvente. A extração líquido-líquido, que é quando o meu soluto a ser extraído ele está no estado líquido. A técnica de transferência de um soluto de um solvente para outro é denominada extração líquido-líquido. O soluto ele se distribui entre os dois solventes de acordo com a sua solubilidade em cada um deles. O solvente no qual o soluto for mais solúvel ficará com a maior parte do soluto. Como vocês podem perceber na ilustração, nós temos uma solução que eu tenho o meu soluto A e um solvente B. E eu vou adicionar o meu solvente C. Só que o meu soluto ele tem uma maior afinidade com o solvente C. Então, vocês vão perceber que vai haver a formação de duas fases, onde eu vou ter na fase inferior, nessa fase azul, uma maior concentração do soluto A do que na fase amarela, no solvente B. Então, dessa forma, eu vou conseguir fazer a extração do meu soluto de interesse, que é o A. Um conceito muito importante quando a gente fala sobre extração líquido-líquido é o coeficiente de partição. A razão entre a concentração do soluto no solvente A e no solvente B, após estabelecido o equilíbrio, é denominado coeficiente de partição ou coeficiente de distribuição. De modo geral, eu tenho que o coeficiente de partição é a concentração do meu soluto no solvente A dividido pela concentração do meu soluto no solvente B. Então, este é um parâmetro muito importante para a classificação desse tipo de separação de mistura, para saber em quem o meu soluto ele vai ter mais afinidade. Extração descontínua líquido-líquido. Esse tipo de extração é onde eu utilizo uma quantidade de solvente que ele não é reutilizado, por isso que essa extração é descontínua. E nessa técnica, a gente utiliza um funil de separação, onde ambos solventes são adicionados. Com a agitação do funil de separação, o soluto passa para a fase na qual o solvente tem a maior afinidade. A separação é feita sendo que a fase mais densa é recolhida antes. A extração líquido-líquido descontínua é indicado para quando existe uma grande diferença de solubilidade do soluto nos dois solventes. Nessa ilustração ao lado, a gente observa o aparato que é utilizado para fazer esse tipo de extração, né? Que a gente utiliza um funil de separação, onde é adicionado o solvente e adicionado a amostra. Só que a minha amostra a ser extraída, ela tem uma maior afinidade, né? Ela se solubiliza com muita facilidade em um dos solventes utilizados. E por densidade eu vou conseguir fazer essa separação. Temos também a extração contínua líquido-líquido, que nesse tipo de extração, o meu solvente ele é reutilizado. Na extração líquido-líquido contínua, o solvente orgânico passa continuamente sobre a solução contendo soluto, levando a parte deste consigo até o balão de aquecimento. Com o solvente está sendo destilado, o soluto vai se concentrar no balão de aquecimento. Esse tipo de extração é utilizado quando o meu soluto ele não tem uma boa solubilidade nos solventes utilizados. Então, se eu fosse utilizar uma extração descontínua, seria necessário de uma grande quantidade de solvente para realizá-la. Então, já na extração descontínua, com uma quantidade menor de solvente, eu vou conseguir fazer essa extração continuamente reciclando o meu solvente. No aparato ao lado, vocês podem observar, onde é aquecido o solvente. Esse solvente também ele é condensado, e ao condensar ele entra em contato com a minha amostra e vai extraindo, isso formando um ciclo, né? Esse processo ele é realizado em ciclo. Agora vamos falar sobre a segunda técnica desse módulo, que é a técnica de recristalização.
uma das técnicas mais utilizadas na purificação de compostos orgânicos sólidos. O princípio deste método consiste em dissolver o sólido em um solvente a quente e logo resfriar lentamente. Então, aqui a gente vai perceber a importância desse tipo de técnica, da recristalização, de onde eu vou partir, ou de uma solução, ou então de um produto cheio de impurezas, e no final desse processo eu vou obter um produto de um alto grau de pureza e no formato de cristais. Na baixa solubilidade, o material dissolvido tem menor solubilidade, ocorrendo o crescimento de cristais. O crescimento lento dos cristais, camada por camada, produz um produto puro, assim as impurezas ficarão na solução. Nessa ilustração ao lado, a gente tem um exemplo de alguns cristais que são formados pelo método de recristalização. E a gente vai perceber que, quando essa técnica é empregada, a formação dos cristais, eles são formados lentamente, camada por camada. Desta forma, no interstício dos cristais, na distância entre essas ligações, não haverá espaço para que essas impurezas elas consigam aderir no retículo cristalino. A gente vai ver agora as principais partes desse processo de recristalização. A primeira delas, dissolver o sólido adicionando pequena quantidade de solvente quente. O solvente deve dissolver pouco a pouco o soluto à temperatura ambiente e deve dissolver todo o soluto em seu ponto de ebulição. Um bom solvente para recristalização, ele tem que ser inerte, não inflamável, pouco tóxico, facilmente eliminado após o processo de recristalização e barato. Bem, mais uma vez, a importância do solvente no tipo de processo a ser empregado. O solvente, para essa técnica, ele tem que atender principalmente essa expectativa, que ele não solubilize o meu soluto à temperatura ambiente e a quente, ao seu ponto de ebulição, ele consiga solubilizar essa amostra totalmente. O segundo passo é a filtração a quente. Esta etapa só deve ser efetuada caso a solução apresente impurezas insolúveis. A filtração é feita por gravidade e todo o material envolvido deve estar aquecido para evitar uma recristalização prematura. Nessa parte, após a solubilização, a gente vai perceber que a solução ela vai apresentar várias impurezas. Então, caso isso ocorra, vai ser necessário empregar a filtração para que eu consiga retirar essas impurezas para as fases seguintes. E todo o material que vai ser empregado nesta etapa tem que estar aquecido, porque se ocorrer o resfriamento, eu vou produzir os cristais antes do final do processo, onde eu vou ter a maior probabilidade de ter contaminantes no meu produto. O terceiro passo, que é o resfriamento, essa é a etapa fundamental da técnica, pois é nela onde ocorre a cristalização e efetivamente o sólido é purificado. É preferível o uso de uma lermaia, pois sua boca menor reduz a perda do solvente por evaporação e dificulta a entrada da poeira. Bem, é o que a gente já vem discutindo. Essa técnica ela é muito importante, porque é nesse ponto que há a formação dos cristais. Com o resfriamento da minha solução, vai ocorrer a evaporação do solvente e essa substância ela vai começar a se cristalizar. E nessa formação desses cristais, camada por camada, se ela ocorrer rapidamente, eu vou ter maior chance das impurezas elas aderirem dentro do meu produto e aí eu vou ter um material contaminado com baixa pureza, o que não é interessante para esta técnica. No quarto passo, que é coletar os cristais, filtrar em funil de Bush. Após a cristalização, a água-mãe contém as impurezas solúveis, juntamente com a parte do material de interesse dissolvido. Para eliminar a água-mãe, é feita uma filtração a vácuo do material resfriado. Então, após a formação dos cristais, eles ainda vão estar em uma solução, e essa solução vai ter as impurezas, e o nosso cristal obtido ele vai ser puro, e vai ser necessário a retirada dessa solução. E então eu realizo
um processo de filtração para que ela seja removida. Então, após a filtração, o próximo passo será a secagem, e então é uma parte também muito importante porque ainda fica um pouco de solvente aderido nos cristais. Eu posso realizar essa secagem à temperatura ambiente, ou então também eu posso realizar a utilização de uma estufa, mas o importante é que eu consiga proteger esse material para que não haja nenhuma contaminação. Bem, hoje a gente falou sobre essas duas técnicas muito importantes, técnica de cristalização e a técnica de extração. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.